Às vezes, quando eu assisto um filme e uma pessoa me pergunta: foi bom o filme? Como que é? É bom? Eu gosto de dar uma nota, porque eu acho que fica mais claro na mente da pessoa a minha opinião sobre o filme. Então, eu falo de 1 a 10, eu dou a nota para o filme. E às vezes eu vou almoçar, eu vou comer em algum lugar e a pessoa pergunta: aquele restaurante é bom, aquela padaria é boa? E eu dou a nota também para o lugar, porque eu acho que fica também mais claro para a pessoa o que é que eu achei de um determinado lugar ou de uma determinada comida. Agora, se nós fôssemos botar um ranking nas nossas orações, quantas vezes nós oramos uma oração nota 10? A melhor oração que nós podemos oferecer. E quantas vezes, né, essa oração aos olhos de Deus é nota 10? Como é que Deus quer que eu ore, né? É difícil isso? É um mistério? Será que Deus esconde da gente o resultado e depois um dia Ele chega para a gente e fala assim: olha, tudo que você orou, não dê a mínima. Ou então Ele fala ao contrário: a oração que você pensou que não tinha nenhum valor, eu gostei muito. Será que é um mistério tão grande assim? Orar corretamente, orar de maneira poderosa. Então, eu gostaria de falar umas coisas simples, começando por um detalhe importante. A oração não é uma ciência exata, tá? Como matemática, eu sempre dou esse exemplo: 2 mais 2 é igual a 4. Pronto, final, acabou. É isso. Quando eu dou aula de inglês, uma das primeiras coisas que eu falo para o novo aluno é isso. Inglês não é uma ciência exata, nenhum idioma é uma ciência exata, então não espera toda hora que dê certo uma coisa assim como você pensa que vai dar igual a matemática. Não estude um idioma como você estuda a matemática ou ciências exatas, porque não vai dar certo, né? Mesmo em inglês, por exemplo, você vê, manga pode ser uma fruta, manga pode ser a manga da camisa, né? Então tem um cavalo, manga larga, entendeu? Então vocês veem que não é exato, só a palavra isolada não dá para saber exatamente o que se quer dizer. Bom, então, uma coisa que eu admiro bastante, que eu gosto, que eu tenho prazer de ver, é quando algo existe há muito tempo e alguém vem, um criador, um inventor, e muda só um pouquinho, dá um toque especial no negócio. Como que ninguém viu isso antes, né? Como que ninguém percebeu isso antes, né? Vocês já viram a história, por exemplo, da latinha de refrigerante, que da onde veio essa história da argola, né, para você puxar e abrir? Então, que eu me lembro, foi um americano, ele foi fazer um piquenique com a família e ele levou a latinha, não existia isso ainda, da argola, de abrir sem um abridor de latas. Ele levou cerveja para ele tomar e não tinha abridor de latas. Esqueceu de levar um abridor de latas, passou o piquenique inteiro a seco, porque não deu para abrir a cerveja dele. E aí ele ficou pensando, falando: não, tem que ter uma solução para a gente não depender do abridor de latas. Aí ele inventou, estou resumindo bem a história, essa argolinha aí que você puxa, pronto, abriu, vai lá e toma. Então é uma coisa que já estava aí há muitos anos e ele foi lá e melhorou. Então, a oração, ela precisa de uma atualização, na minha opinião. Ela precisa, comparado com coisas antigas, mas não se deve desprezar o passado de forma alguma, né? Eu digo que se você quer orar bem, quer orar de maneira poderosa, quer orar ao ponto de mexer o braço de Deus, tá? Você deve olhar como os grandes heróis da Bíblia oraram, né? Daniel, José, que eu gosto bastante, Davi. Salmos ensina muito sobre a oração, as palavras, a maneira de você se aproximar de Deus, né? Tudo isso é muito importante. Só toma cuidado de não cometer um erro que muitos de nós cometemos, é de achar assim:
Se eu orar bastante, eu vou convencer a Deus, eu vou mudar a opinião de Deus. Não. Deus não vai mudar de opinião porque você ora muito, não. Ele tem a opinião, entre aspas, a opinião dele, né? E Deus não é questão de uma opinião de gosto, ele sabe o que é melhor. Ele sabe, não é a opinião dele, é um fato. Então, vamos melhorar as nossas orações, vamos observar como os heróis do passado oraram, vamos observar como os heróis do presente oram. Então, não tem uma lista, né? Eu não posso falar assim, tem que orar desse jeito aqui, se não for desse jeito, né, um fanático assim, se não for desse jeito não dá certo, se não for esse tanto de horas aqui, não vai dar certo. Não é assim. Agora, você tem que pôr muito desejo nessa receita aí da oração. É um ingrediente importante demais. Mostre a Deus que você realmente deseja aquilo que você está orando. Ore com fervor. Ok? Ore com fervor. Clame a Deus por aquilo que você está querendo. Estou falando da oração em forma de pedido. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a outra parte da oração. Então você clama a Deus. Tá ok? Isso você faz através dos teus pensamentos. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho vontade de clamar, eu não sinto esse fervor, então você não está interessado. Você não está interessado naquilo que está sendo, que você está orando ou está buscando. E quando nós temos interesse real em alguma coisa, nós vamos ser fervorosos, sim, e nós vamos ser também entusiasmados, né? Sabe, aquele calor, aquele entusiasmo. Nós queremos muito aquilo. Estar em oração com Deus, você vai esperar por aquele momento porque você está querendo demais. Você está querendo demais e você percebe que através dessa oração você acaba se fortalecendo. A própria oração já é uma bênção, tá? E aí você busca aquilo e você faz o melhor que você pode em termos de desejos, que eu estou falando do clamor, etc. Você se entregou a Deus em oração, sem pressa, e você vai ver o que vai acontecer. A outra parte da oração que eu queria falar é quando você não está pedindo, você está orando por querer um relacionamento melhor com Deus. Você não pode ficar só pedindo, né? Tem que ter a parte da gratidão, tem que ter a parte de você orar para Deus como fosse um amigo, porque Ele é nosso amigo, além de tudo. Então, ora a Deus, conversa com Deus, tenha um bom tempo ali com Ele, um bom momento com Deus em oração. Se você fica vivendo uma vida só de pedir coisas para Deus, vai ficar um relacionamento muito cansativo e nós somos os primeiros a desistirem. Entendeu? É muito sério isso. Então, o que é que precisa ser melhorado na sua oração? Às vezes eu vejo, falando do que eu falei no começo, né? Você pega uma receita, você pega ingredientes antigos, que todo mundo já conhece há muitos anos, mas você consegue fazer uma receita nova. E aí alguém pensa, como que eu não tive essa ideia antes? Uma mistura especial que você fez, uma quantidade a mais ou a menos que você colocou numa torta, num bolo, num prato especial, e você vai ver a diferença, não é? É engraçado isso. Eu admiro demais quem consegue fazer essa mudança. E nós precisamos mudar as nossas orações a fim de que elas se tornem poderosas. A fim de que na nossa consciência nós encerremos a oração dizendo: eu orei da melhor maneira que eu podia. Eu orei o meu melhor. Isso é nota 10. É orar o seu melhor. É assim que Deus vai ver a tua sinceridade e é assim que você vai tirar nota 10 na oração. Eu orei o meu melhor. Eu escolhi o melhor momento para orar para Deus. Pense nessas palavras, medite nelas e ganhe poder na oração.
Agora eu peço que você deixe seu like no nosso canal, nós precisamos muito que você contribua com isso para que possa haver um crescimento do canal. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ok? Comente ou então compartilhe, que vai nos ajudar demais, e ore muito por esse ministério. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.